Unidade móvel Menina FM. Pesquisa do IBGE aponta que quase metade das empresas ainda seguem sentindo os impactos negativos da pandemia. E o repórter Gerson Felipe volta com as informações. Tô de volta, Morgana Fernandes e Adilson de Souza, e agora é para falar dos impactos da pandemia no comércio, na atividade econômica de uma forma em geral. E o coronavírus segue, causando todos esses impactos. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 4 em cada 10 empresas ainda estão sentindo os efeitos negativos da pandemia. Os dados são referentes à primeira quinzena de julho e apontam que 46,8% das empresas registraram diminuição nas vendas ou serviços comercializados. Para o economista Alex Fidelis, o crescimento dos casos de Covid durante o mês de julho e principalmente o abre e fecha das empresas e atividades como o comércio, por exemplo, impactaram diretamente para que esses números fossem apresentados. É que justamente o que acaba ocasionando é essa questão dos decretos, porque a gente pode ter setores e a atividade já voltou, mas a gente ainda tem setores, por exemplo, no comércio, que ainda estão fechados ou estão reduzindo a sua atividade. Também a gente teve um avanço na pandemia o mês passado, principalmente no sul do Brasil, que também ocasionou um fechamento de novo de algumas cidades, Então isso acaba afetando, esses números vão ser constantes até o término da pandemia ou até o controle total dela, porque realmente a gente vai viver dessas ondas de contágio que vai atrapalhar a abertura do comércio, principalmente. Além desse dado aí de 46,8% das empresas com diminuição nas vendas ou serviços comercializados, nós também tivemos um outro dado que é bastante negativo, porque 47,3% das empresas apresentaram dificuldades para realizar pagamentos de rotina e 41,2% tiveram problemas para fabricar produtos ou atender a demanda de clientes. E todos estão esperando o momento da retomada. E quando essa retomada vai acontecer? O economista Alex Fidelis afirma que não é possível traçar uma perspectiva de quando os indicadores econômicos devem voltar a patamares positivos. Apesar de aguardar uma melhora com a chegada das estações mais quentes, ele acredita que somente o fim da crise sanitária poderá gerar uma retomada total da economia. O prognóstico exato é praticamente improvável, porque o que acontece? A gente vive uma crise sanitária que está afetando o cenário econômico, Essa crise sanitária, a gente não tem ideia de como ela vai ser controlada, A gente tem uma perspectiva que no verão ela se controle um pouco mais e a atividade econômica possa ser aberta, ser expandida. Mas enquanto essa crise sanitária não tiver uma solução definitiva, ou uma vacina, ou um remédio, ou um tratamento eficaz, a gente vai viver dessas ondas. Abre, aumentou, teve problema na saúde, fecha de novo. Então é muito difícil você definir, a partir de setembro a gente volta tudo. Eu creio que vai ser uma retomada gradual, pelo que nós temos indicado dos números, justamente porque existe essa sazonalidade e essa abertura e fechamento de algumas cidades. Então a gente vai ter uma retomada num gráfico U, que é uma longa queda, depois começa a subir devagar, até a retomada do que era lá em fevereiro, por exemplo, Então a gente ainda não tem como colocar exatidão nesses dados, porque a pandemia está se desenvolvendo, é um evento novo para todo mundo, Ninguém viveu uma pandemia desse tamanho, então ainda a gente está retomando. O que vai acarretar na retomada total é justamente o controle da saúde. A hora que a gente tiver um controle, as pessoas têm segurança para sair de casa, para ir no comércio, o comércio pode abrir 100%, um restaurante, por exemplo, encher todas as mesas, o cinema poder abrir, poder ter shows, entretenimento, aí a gente vai ter a retomada total da economia, e enquanto isso a gente vai sofrer essa dificuldade e toda esses problemas até isso se concretizar.
A gente falou agora sobre a retomada. Eu vou ir mais adiante ainda, para a gente finalizar, e tentar fazer uma projeção do mundo pós-pandemia e principalmente do cenário aqui brasileiro pós-pandemia. Alex, outro dado aqui do IBGE é que 47,3% das empresas indicaram alguma dificuldade para realizar os seus pagamentos de rotina. Isso já me faz pensar que muitas delas tiveram que recorrer a algum empréstimo, recorrer a alguma outra fonte de renda, ou até mesmo deixaram de fazer esse pagamento e acabaram aí contraindo uma dívida. No cenário pós-pandemia, que a gente, como disse agora há pouco, é difícil de precisar quando teremos esse cenário, mas eu tenho certeza que vai ser um momento de muitas oportunidades para quem soube fazer o dever de casa e para quem sofreu menos os impactos da crise. Vai ser um momento de oportunidades importantes na economia nacional. Sim, com certeza. Na verdade, toda grande crise, ela gera logo em seguida cenários de oportunidades, né? Cenários de transformação. A gente tem, por exemplo, hoje a grande transformação do trabalho na era digital. Então vai surgir novos serviços na era digital, segurança digital, home office, essas questões. Aquela empresa que conseguiu sobreviver esse período, conseguiu equalizar seus custos, a atividade dela não fechou totalmente, ela conseguiu se equilibrar, ela poderá, por exemplo, encontrar concorrentes, ela pode fazer aquisição e aumentar seu poder no mercado. Então, as oportunidades vão surgir. Vai depender muito de como você vai sobreviver, vai passar essa pandemia. Mas realmente, depois da pandemia, a gente vai ter ainda um grande problema de fluxo de liquidez financeira, porque justamente como as pessoas não estão conseguindo pagar, vai criar dívida. Essa dívida alguém vai ter que colocar esse dinheiro, vai ter que emprestar, quem emprestou vai querer de volta, e assim a gente vai criando um bolo. Então, existe muita oportunidade para quem conseguir agora organizar e se manter dentro de uma saúde aceitável financeira, para depois ali na frente aproveitar essas oportunidades que vão surgir. Tá aí então o economista Alex Fidelis, né, e traçando esse panorama que eu tenho certeza para os empresários não é muito positivo ou feliz, que é da questão, né, de que somente com uma vacina, somente com o fim da crise sanitária, a gente vai conseguir ter aquela retomada vital, a retomada total da economia, que é a que a gente tanto espera para voltar àquele patamar lá do mês de fevereiro, antes do coronavírus chegar no Brasil e começar a fazer esse estrago aí, tanto na área da saúde, como também na área econômica. Com as informações da Unidade Móvel, fala o repórter Gerson Felipe. Estação Notícia.